Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, como de praxe, iniciando mais um H. Lucas Entrevista. Hoje estou recebendo a Rosli Rocha, que é a Arinha. Todos conhecem a Arinha. Ela é antiga, em Foz do Iguaçu, veio para cá pequenininha. E é a atual diretora de cultura da Fundação Cultural do município. Foi convidada pelo prefeito. Nós vamos conversar sobre várias coisas aqui. E uma delas sobre a nona edição, não é, do Festival Internacional do Livro que está acontecendo. Iniciou-se na sexta-feira à noite e a Arinha foi uma das organizadoras desse importante evento, que está na nona edição. Eu quero agradecer você por ter vindo. Eu também gostaria muito de agradecer você aí pelo convite. Viu? É um prazer, Arinha. Vamos começar falando do seu trabalho lá na Fundação Cultural. Eu queria que você explicasse para o meu público, vamos falar um pouquinho sobre aquele projeto Pontos de Cultura, que é um projeto do Ministério da Cultura, que está sendo disseminado pelo país todo, e aqui em Foz do Iguaçu, algumas pessoas foram contempladas. Diga para nós, o que é aquilo, Arinha? Como funciona? Isso, na verdade, é assim, é um projeto do governo federal que aconteceu nos últimos anos, né, após o governo Lula aí, né? E ele é um edital público, né, que foi organizado com a prefeitura junto com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura passa um repasse para a prefeitura de 70% dos valores, né, que são pagos para esses pontos, e 30% é recursos do município, que contemplam aí, são acho que 2 milhões e pouco, que é para esses pontos de cultura. A cidade recebeu 15 pontos, né? Os pontos podem ser instituições sem fins lucrativos e que desenvolvem há mais de 3 anos um trabalho de cultura na cidade, um trabalho relevante de cultura na cidade. Foi feito na gestão passada, né? Foi feito o edital que saiu em dezembro, foram 9 instituições, foi feito, passou pelo edital. Ainda faltam 5 que a gente tem que lançar o edital para ser contemplado, mais 5 que serão 14 pontos de cultura, que tem a função de organizar a cultura no município, em vários lugares, pode ser trabalhos nas escolas, desenvolver atividades em alguns cantos da cidade, mas que tem esse cunho para a comunidade, para as pessoas que não têm acesso à cultura. Muito bem. E quem é que fiscaliza esses pontos de cultura? Só para enriquecer seu comentário, eu tive pesquisando, parece que, segundo eu soube, esses pontos de cultura, eles têm, como você disse, a função principal é disseminar a cultura nas suas várias fórmulas, e também eles recebem, cada ponto de cultura vai receber durante 3 anos o equivalente a R$180 mil, o que dá R$5 mil por mês. Por mês. São 60 mil por ano, 6 vezes 3 de 8, 180 mil. Quem é que fiscaliza se efetivamente esses pontos de cultura estão cumprindo com a funcionando? Isso. Na verdade, eu tenho que fazer esse trabalho, não só eu, porque é um projeto que foi feito junto com a Secretaria da Educação. Na verdade, é a Secretaria de Educação, a Fundação Cultural e o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é o Conselho de Cultura. Nós temos a função, né, de está criado já um grupo que acompanha esses projetos. Todos os projetos mandam relatórios bimestrais e prestam conta dos recursos que foram gastos para a Prefeitura Municipal de Educação, para os convênios da Prefeitura Municipal, né, no setor de convênios. Tanto que eles recebem um recurso, caso eles tenham alguma dúvida ou que tenha dificuldade, eles não recebem e é próximo. Então, eles têm que prestar conta... Onde está investindo, onde está. E, inclusive, também são verbas carimbadas, né? Não é que eles podem gastar no que eles quiserem. Eles mandam um projeto e definem onde são as linhas de gastos. Prestam conta desses R$5 mil que eles ganham por mês. Com certeza. Porque tem que prestar. Excelente negócio, de convir, são R$60 mil por ano. Eles receberão durante 3 anos R$180 mil. 180 mil é dinheiro significativo. Mas, enfim, o projeto já está em andamento, ele já está sendo aplicado.
Exatamente. Você acha que ele vai trazer efetivamente, disseminar a cultura no nosso município? Eu quero muito que isso aconteça, né? Claro, a gente tenta, eu não posso discutir sobre idoneidade de todos os espaços culturais, mas assim, na verdade a gente quer fiscalizar porque é um projeto interessantíssimo, é um projeto que vale a pena e que bem administrado, bem organizado, eu acho que vale a pena para o município, porque você descentraliza esses recursos. E são recursos também do governo federal. Sim. Então, são duas parcerias que podem fazer com que a cultura seja disseminada aqui no município. Então, nós temos que cuidar para que esse recurso seja bem administrado, até para que a gente consiga outros recursos. Não acho muito R$5.000 por mês, acho que muito pouco para trabalhar com cultura. Acho que os grupos teriam que ter mais, mas é recurso público e ele tem que ser fiscalizado sim por todos os cidadãos de Foz do Iguaçu e a gente tem que prezar pela qualidade. Tem que existir o trabalho e tem que ter qualidade. Eu espero que o Língua fique de olho, como todo mundo da comunidade fique de olho no bom andamento disso. Que inclusive, se caso ele não preste contas, né, porque a cada bimestre ele tem que prestar conta do recurso que ele gastou no mês anterior. Caso não seja, nós podemos, inclusive, extinguir esse processo essa instituição. Tá. Então, as instituições têm que fazer certo, senão a gente acaba com ela e põe para outros que vale a pena, né? Porque, entendemos. Né? Então, que os pontos de cultura, o projeto do Ministério da Cultura, que seja bem-vindo à cidade e que dê certo. Temos que dar certo, até para a gente poder trazer outras coisas mais interessantes para a cidade também. E você foi nomeado, eu soube que, já antes de convidá-la, eu pesquisei, você é do PT. Sou. É militante? Militante. Você apoiou o Chico Brasileiro na última eleição ou o Reni? Você é muito legal, né? Ué, você fica à vontade. Agora que você não puder responder, você fala, Lucas, essa passa essa. A PT apoiou o Chico, né? Apoiou o Chico. Eu só quero lembrar aqui que o PT em Foz apoiou o Chico, esteve junto com o ex-prefeito Paulo McDonald na corrida à prefeitura. E você, como petista que foi convidada pelo prefeito Reni Pereira, eu quero crer, pelos seus próprios méritos. Quero parabenizá-la por isso. Porque torceu por um outro candidato e hoje faz parte do governo. Deve ser, não tenho dúvida, pelos seus méritos. Quero parabenizá-la por isso. Eu espero, eu acho assim que... Você ficou surpresa quando recebeu o convite? Muito, né? Porque na verdade, assim, de verdade, faz 25 anos que eu trabalho por essa cidade na área da cultura, né? Nós temos um trabalho reconhecido, inclusive, não só pelas pessoas de Foz, mas reconhecido internacionalmente aí, por órgãos internacionais. Eu acho que, assim, o meu nome, sempre tem pessoas aí capazes na cidade e que vale a pena, né? Eu agradeço a prefeitura por entender que eu podia estar nesse lugar, né? E tenho feito para que seja interessante o trabalho nessa área, né? Porque eu acho que a cidade, quando tem uma disputa eleitoral, ela termina quando termina a disputa. Sim. E daí, se eu fosse o prefeito, eu procuraria as pessoas que têm capacidade de administrar a cidade. E administrar a cidade difere de qual é a cor, né, do partido ou qualquer coisa. E eu acho que o Reni fez isso muito bem. Não só eu que sou do PT, mas tem outras nomenclaturas que estão dentro, né? Inclusive gente de fora da cidade, porque eu concordo com isso. Eu acho que um prefeito ele está acima das disputas partidárias, né? Quando ele é eleito, acabou a eleição, começa um novo tempo. E esse novo tempo tem que procurar pessoas capazes. E eu acredito que o Reni me convidou por isso, né? Não deve ser pelos meus lindos olhos, mas também é uma boa, né? Porque eu também sou uma gata, mas não foi por isso. Marinha, você falou aí sobre reconhecimento internacional do seu trabalho. Fale mais, isso me chamou a atenção, fale um pouquinho mais para as nossas pessoas que nos assistem. Você tem uma atuação marcante na segmento do teatro, não é assim? Exato, a gente faz teatro, eu vim de São Paulo, isso em 90, 80 e pouco, né? E fazia teatro lá. Quando a gente fez aqui, a cidade não é muito de organizar história, mas em 91 nós fizemos aqui uma mostra chamada Mostra Internacional de Teatro.
que era a antiga agência TAS. Certo. Nós trouxemos os grandes nomes do teatro em Foz do Iguaçu, nomes reconhecidíssimos. E desde então a gente atua nessa área. Sempre fomos um grupo de teatro pequeno, né? Como se chama o grupo? Chama Companhia Foz de Teatro. Continue. Exato. E daí, assim, a gente sempre buscou fazer um trabalho que tinha um cunho social, que tivesse mais próximo da comunidade, até pela minha formação política, né, digamos assim. E a gente fez um trabalho, né, teve alguns momentos, não teve o reconhecimento, mas a comunidade sempre esteve próximo da gente. Esse prêmio foi um prêmio de reconhecimento do trabalho na área social, porque a gente tem um projeto chamado Projeto Plugado, que é um projeto que a gente trabalha com adolescentes, né, a Casa do Teatro, que eu sou oriunda de lá, vim de lá da Casa do Teatro, sou uma das fundadoras da Casa do Teatro, né? Então nós tivemos um prêmio, né, do Ministério de... Ai, meu Deus. Não importa. Bom, foram reconhecidos. Nós fomos reconhecidos, eu como uma pessoa da área de cultura. Sim. E também o projeto nosso foi agraciado pela Fundação Itaú Cultural, várias outras, parabéns, né? Obrigada. Ô, Arinha, a Foz do Iguaçu recente, eu não sei, você que é especialista em cultura, aqui na cidade, no seu entendimento, já devíamos ter aqui um teatro que tenha condições de receber peças significativas que costumam aportar em Curitiba, não é? Diz que Curitiba é um laboratório. Normalmente as peças que são lançadas no Brasil vêm primeiro para Curitiba. Tem o festival, poderiam né? vir para cá. Você, dentro do seu projeto lá com o seu presidente da Fundação Cultural, está a questão de um teatro em Foz? Olha, eu acho que a cidade espera há muito tempo isso. E eu acho que, politicamente, quem construir isso, e eu espero que seja o Reni, e nesse mandato, eu acho que ele vai ter um ganho político grande. Primeiro, porque a cidade que diz que não tem público para as coisas, elas estão ávidas a participar de projetos de encontros culturais, né? Você que esteve aí no nosso último evento, que é a nona feira, você viu o número de pessoas que estavam lá e que estão a fim de levar os seus filhos em lugares que é interessante, que é legal. E o teatro seria esse espaço de encontro da cidade. Então eu espero que seja realmente, mas o Reni né? falou para você que pretende construir? Exatamente. Você falou ouviu isso dele? Com certeza. Então, e na abertura da feira ele reformou, ele disse novamente. Tá. Então eu acredito nisso. Que ele tem isso em mente. Quanto custa, vamos falar em ativos financeiros, quanto custaria um teatro para a cidade, Alinha? Tem ideia? Olha, cara, eu não tenho, eu sou horrível com isso, né? Mas eu acredito que além do espaço do teatro, a gente ainda tem que dar condição de que os grupos culturais da cidade se desenvolvam, porque não é só trazer coisas. A gente tem que ter aqui em Foz... Mas tem grupos culturais em Foz? Muitos grupos e bons. Mas você vai falar dos grupos culturais e bons na sequência. Vamos fazer um pequeno intervalo. Estou conversando com a Arinha, diretora de cultura da Fundação Cultural. Voltamos na sequência. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico. Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil. No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação. A Polícia Federal não vai cruzar os braços. Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais. É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco e clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país. Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros. Brasil, país rico é país sem corrupção.
Long ago, before the first human was born, before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind, and she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her Mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Voltamos aqui conversando com a Arinha, diretora de cultura da Fundação Cultural. Arinha, uma coisa curiosa, eu às vezes fico pensando onde é que está nosso segmento cultural da cidade. Nós somos aqui uma miscelânea de raças, né? Mais de 60 etnias. Realmente eu conheço muitas pessoas que têm um embasamento cultural muito acentuado aqui. Eu conheço. E que pessoas que se interessam por cultura e tudo. Mas, a grosso modo, eu não consigo vislumbrar grupos mesmo que se dedicam a incrementar a cultura. Existem esses grupos, Arinha? Ou eles estão assim compactados, a comunidade não os vê? Não, existem muitos grupos, claro, né? Grupos de teatro, de música. Você tem mesmo o seu de teatro, de música, por exemplo. Então, por exemplo, são quase 1000 músicos em Foz do Iguaçu, você imagina. Que atuam, que tem bandas, ou que tem grupos, ou que cantam. Tem muita gente de música. Será que não falta amparo para essa gente aparecer? Com certeza. Você acha isso também? Com certeza. Porque eu moro aqui há 20 anos, eu não vejo assim... um grande desenvolvimento da cultura. Parece que a cultura vem meio atravancada. Bom, é só ver... Sem querer desmerecer ninguém aqui, não vou citar nomes, mas se nós regredirmos no tempo, vamos lá para o início final dos anos 80 e vamos fazer uma retrospectiva das pessoas que ocuparam a presidência da Fundação Cultural, nós vamos ver alguns nomes aí que, a rigor, eu não via muita germinação com cultura, algumas pessoas que ocuparam. E hoje nós chegamos aí na virada entramos no século XXI, não é verdade? Vamos completar 100 anos o ano que vem, e a meu ver, a cultura ainda continua incipiente no município. Ou não está incipiente, Arinha? Olha, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, na verdade, quais são os seus projetos mais imediatos? Os projetos mais imediatos? Então, na verdade, eu acho que nós sempre fomos tímidos. Sim. E nunca os prefeitos entenderam. Isso aí foi até uma crise muito grande, num momento que eu falei, de que entender que cultura... Nós vivemos uma cidade onde existe, na verdade, turismo é o nosso carro-chefe, e a gente não entendeu que as coisas têm que andar paralelas, né? Andar juntas. Sim. Né? Não paralelas, mas tem que estar juntas. Quase todas as cidades que têm como carro-chefe econômico o turismo, elas estão intrinsecamente ligadas à questão cultural. Porque os movimentos, os eventos culturais ou as atividades culturais, elas podem economicamente funcionar para a cidade. Fora disso, eu acho que a gente tem uma dívida, inclusive com a própria cidade, de facilitar, possibilitar que esses grupos consigam construir os seus trabalhos. Na verdade, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, eu acho que esse é
é o elemento que falta, o que precisa. Primeiro, não se faz cultura sem dinheiro. As pessoas que produziam cultura nessa cidade continuam, apesar do poder público. Eu fiquei 25 anos, apesar do poder público, eu desenvolvia cultura nessa cidade. Não recebia recursos. Então, na verdade, nós queremos que os grupos sejam muito bons ou que seja vendável nos hotéis. Sim. Nós temos que investir nessas pessoas. Porque ninguém produz do nada. Né? Você tem que investir na indústria, comércio, ou investir em fábricas na cidade para trazer emprego. Você tem que investir nos grupos culturais para eles crescerem e desenvolverem para a gente poder vender nos hotéis. Mas primeiro tem que ter todo um investimento, primeiro de formação com esses grupos, qualificação para esses grupos, e depois alguns talvez vão entrar no mercado o mercado cultural. Outros não. Sim. Outros é fazer cultura para desenvolver a cidade como um pensamento, né? Como qualificação do pensamento, melhorar a condição. Tem literatos de boa qualidade nessa cidade, tem músico, tem atores, tem gente que produz cinema. Aliás, tem um bom produto na cidade. A gente ainda não conseguiu entender o que precisa ser feito. Na verdade, eu tenho um projeto, né? Quando a gente assumiu, né, eu levei um projeto para o Reni, e a ideia é organizar esse projeto. Inclusive, junto com o Conselho de Cultura, a gente está desenvolvendo um plano municipal de cultura. Onde é que nós devemos investir? O que devemos fazer para a cultura? Que não é uma pessoa que deve chegar lá e ter um hiperplano, como eu chegar e desenvolver a partir das minhas intenções, mas o que a cidade pensa que é necessário para isso? O que o língua acha? O que os livreiros acham? Porque nós temos que começar essa discussão, mas tem que achar importante. Eu acho que nesse governo aí, e estou defendendo, porque me chamou e me pediu um plano. Como nós vamos organizar essa cultura? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Que essa cidade precisa para se desenvolver na área da cultura. Então nós temos um monte de ideias, mas essas ideias vão virar um plano e a gente vai seguir um plano, não para hoje, até daqui 4 anos. Ele tem que servir para 20, 30 anos para a gente desenvolver. A cidade ainda está engatinhando nisso. Eu quero dar um dado aqui que você falou sobre recursos para a cultura, e é um fato. A gente vê ao longo dos anos os prefeitos se resistem a aportar dinheiro na cultura. É verdade isso. É só ver o orçamento do município, você vê lá a alocação que vai para a cultura, como o turismo é muito pouco. Né? Também acho. Para essas pastas, basicamente o que se aloca é para pagar a folha de pagamento. Não dá para ser assim, eu quero né? chamar a atenção de quem nos assiste, e você sabe disso, que você é uma pessoa bem informada. O ano que vem o orçamento do município será 580 milhões de reais. Vou repetir. Estou falando de mais de $500 milhão. Nós teremos 580 milhões de reais para gastar, que é o orçamento do município ano que vem. É muito dinheiro. Isso, é verdade. É aquilo que eu sempre digo. Foz do Iguaçu é uma cidade rica. É uma 3ª ou 4ª cidade mais rica do estado, por causa da arrecadação. E precisa, sim, criar uma consciência nos nossos homens públicos, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, enfim, para que deem mais recursos para esse segmento tão importante que é a cultura. Eu acho até que se a cultura melhorar, eu acho que ela pode até arrefecer a criminalidade. Com certeza. Existem estudos que provam que onde tem mais cultura, o crime retrocede. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Arinha, agora foi criado recentemente, acho que, não sei quando, acho que nessa gestão, o Conselho de Cultura da Fundação Cultural, não foi? Exato. Instituído o Conselho. Não é Conselho da Fundação, Conselho de Cultura, né? Mas ele está incrustado dentro da Fundação Cultural, não é? Agora, que eu vi as reuniões lá. Tem que ser. Quantos membros são? Então, nesse ano eram 15, né? 17. Agora são 19 instituições que participam do Conselho. São entidades que participam desse... É como o CONTUR, o Conselho Municipal de Saúde. São as entidades. Elas se reúnem de quando em quando? É uma vez por mês, na segunda sexta de cada mês. E o que está saindo dessas reuniões? Está saindo coisa interessante? Muita coisa interessante. Sabe? A gente acabou de fazer A gente teve uma reunião, esqueço agora o nome. Não importa.
Tá. Mas, Eu sou horrível com os nomes, não tem né? problema, Mas daí agora a gente saiu Sim. com várias propostas, inclusive é desse conselho que vai sair o Plano Municipal de Cultura. Pois não. A gente está numa série de discussões e eu sou presidente do conselho, inclusive. Tá bom. Né? Mais breve a gente está aí agora assumindo essa nova, esse novo Você é grupo, né? presidente. Sou nesse momento. Mas assumindo esse novo grupo, a gente tem eleição, vai sair uma eleição para a nova diretoria Arinha, do tem conselho. alguma coisa especial? Nós estamos aqui na iminência, ano que vem a cidade completa 100 anos. 100 anos, um século de vida, né? E eu imagino que terão várias comemorações, vocês que são pessoas públicas. Existe alguma coisa assim que você está pensando em mente para no aspecto cultural, para comemorar? Então, na verdade, o Alexandre Freire tem um projeto e no início a gente começou a conversar e a gente participa daquele grupo, né, que está organizando 100 anos e a proposta é 100 apresentações culturais para o município, né? 100? 100. Mas Então, isso vai se desenrolar em quanto tempo? Ao longo do ano? Ao longo do ano. 2014? Até junho de 2015. Maravilha. Sim, são 100 E apresentações cadê o culturais. din-din para isso? Então, na verdade, parece que fazer cultura precisa de muito dinheiro. É bom muita grana, porque você pode fazer com mais qualidade, Sim, mas de onde... melhor, Não, né? eu imagino que 100 apresentações culturais vai demandar um custo operacional. Sim, mas, por Ah. exemplo, dentro da própria Feira do Livro, a gente tem 150 apresentações, né? Então, na verdade, ele é um... São coisas, às vezes, pequenas. Né? É, não precisa ser um grande espetáculo. Tem os grandes espetáculos, Tá bom. mas o interessante é que a comunidade esteja participando, que sejam para toda a comunidade e também descentralizado, onde todos podem participar. Vamos falar né? um pouco agora do... Vamos entrar no nono salão, edição do Salão do Internacional do Livro, propriamente dita, que começou na sexta-feira. Eu estive lá. Eu estive lá de noite, ouvi o show lá do Tom Zé, curti o Tom Zé, e foi muito bom. O Tom Zé é muito talentoso, né? Muito bom. Ele é muito bom. Pecou, eu já falei, escrevi no meu site, você também já concordou comigo, o som não estava 100% como deveria estar, mas foi uma falha técnica, que não vai empanar o Diminuir brilho. o brilho. Não vai empanar o brilho do show. Foi bem escolhido e fale para nós, foi você que organizou o evento. Eu estive lá na sexta e no sábado e no domingo. Até agora eu vi tudo correndo muito bem, os livreiros estão radiantes, porque estão fazendo muito negócio, melhor do que o ano passado, segundo eu vi lá de um. Estão vendendo bastante os sebos e tal. Como é que está o transcorrer, Arinha? Olha, eu me surpreendi bastante. É o primeiro que a gente vem organizar e é muito além do que a minha expectativa. Na verdade, eu sou uma das pessoas, né? Eu sou a coordenação, eu fiz a coordenação, mas esse projeto, diferente de tudo isso, e me perguntaram 1 milhão de vezes, que os jornalistas eles querem saber onde é que estava a diferença do ano e do outro. Eu não estou disputando com o ano passado. E nem quero disputar, porque esse evento não é da Arinha Rocha. Esse evento é de Foz do Iguaçu para Foz do Iguaçu. Então, o que acontece, o diferencial de todo esse processo é que é feito por nós, né? Tinha um dono de um projeto e hoje ele não tem mais. Quem realizou foi as pessoas dessa cidade. Quem era o dono do projeto? Não, tinha Era da Sueli Brandão. Isso, e não é... Não foi ela que trouxe? Exato. Não esse projeto, porque esse projeto, a Feira do Livro, né? A Feira do Livro não foi construída quando começou o salão. Já existiam outras feiras. Não, na verdade... E a gente recuperou, inclusive, a história. Né? Existia em Foz e a gente tem obrigação, e eu acho isso importantíssimo, né? Que nós temos que recuperar a história. Porque Foz do Iguaçu, eu começo hoje, eu entrei na prefeitura, passa a ser o evento que eu crio, o primeiro não sei o quê. Só que não é primeiro. Antes de qualquer outra coisa, existiram 4 outros encontros. Quando isso? Olha, desde 92 já tinha uma feira de livro aqui em Foz do Iguaçu. Que aconteceu uma vez por ano? Não, ele aconteceu, daí não aconteceu no ano seguinte, mas outras aconteceram. E quando começaram o grande, começaram o primeiro. Não esse salão ou qualquer outro.
Estou falando de todos os projetos culturais da cidade. Mas vamos falar desse que está em andamento. A proposta desse salão, eu acho que é incutir nos pequenininhos. Eu vejo lá os meninos do colégio lá, que eu vou lá sempre, de dia. Eu vejo os pirralhos lá entrando e tem teatrinho. É incutir na criança o interesse pela leitura, pelas artes. É isso que tem que ser. Isso? Com certeza. E está sendo feito? Com certeza. Os colégios o levam incentivo os pequenos lá? Perfeito, Estão não levando? só os colégios, mas a família. Nós fizemos um trabalho e está destinado a alguns grupos, e o grupo de infância, a gente deu um jeito mais que as crianças tivessem um espaço dedicado a elas. Porque se nós queremos formar leitores, a gente não pode pensar, né? Esse, Arinha? Chama Feira das Letrinhas. Fala e daí sobre. tem uma programação dedicada à infância. Fale sobre isso. Dedicada à infância. A gente tem lá apresentação de teatro, de música, de dança, tem apresentação de contação de histórias, todas levando em conta a questão da infância e da leitura. Então as pessoas, a família pode levar seus filhos e passa lá bons momentos. Fora isso, tem um pessoal que é do polo astronômico, organizando recortes, pintura, também falando da questão de astronomia, que é uma forma de incentivo. Muitos meninos de incentivo à descoberta, à pesquisa, né? Sim. Saem de lá e saem correndo para encontrar livros que falem sobre o sistema solar. Quer dizer, nós temos um espaço desse, serve primeiro para o encontro da família, né? Que nós precisamos de vários lugares, cultura na cidade, esses espaços de encontro da família iguaçuense. Né? Nós temos poucas praças e as praças têm que ser ocupadas pelas pessoas, né? Eu acho isso. Então, esse espaço, esse Feira das Letrinhas tem essa função, que os pais levem seus filhos para brincar, para ler, e saem de lá. Levando, Aninha? Muito. Que bom. Muito. Nós recebemos nesses últimos 3 dias, que foi sexta, sábado e domingo, 16 mil pessoas. Já foi 16 mil pessoas. Mais de 5 mil por dia. Como é que vocês contam isso? Porque assim... E por estimativa, né? Por estimativa e também assim, na Feira das Letrinhas a gente tem um material que a gente pinta, brincadeiras e tal, né? A gente tem acompanhado por isso e a gente tem feito estimativa pela quantidade de cadeiras, né? Uma estimativa, mas assim, a junção de todos os dias pelo número estimado... Está sendo um sucesso. Para mim, além do esperado. Tá, vamos fazer mais um intervalo e na sequência nós vamos falar sobre as pessoas que foram convidadas, as pessoas renomadas, os autores consagrados, né? Escritores de renome que foram convidados e ao longo da semana estarão se apresentando. Vamos para o comercial, voltamos na sequência aqui com a Arinha Rocha, diretora de Cultura de Foz. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar.
body cold in the stove, and you freeze in the winter, and you ghost to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, and you're cold between the center, and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to go get them up. Put your hand up your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. Money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Get a little, get a little, work it about and make the world go round. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Voltamos aqui conversando com a diretora de cultura da Fundação Cultural, Arinha Rocha. Arinha, você que partiu de sua lavra a escolha dos convidados, né, que estão se apresentando, não é isso? Uhum. Eu vi que você trouxe aqui uma escritora consagrada, ela é a Ana Beatriz, né, que escreve sobre psicopatias, a especialidade dela é psiquiatra, já vendeu 400 mil exemplares. 400 mil exemplares no Brasil é uma coisa inédita. Mentes Perigosas é um dos livros mais vendidos dela. Ela se apresenta na quinta? Na quinta-feira. Como é que essas pessoas, eles são, normalmente pela importância que elas têm, né, elas são assim, acessíveis, elas cobram para vir? Como é que funciona isso, Arinha? Alguns sim, alguns não, né? É. Alguns cobram, outros não? Na verdade, assim, nós tivemos bastante contato com essas pessoas e de primeira instância falavam, puxa, é muito caro, é muito difícil, né? É. Mas não, algumas pessoas são extremamente interessadas. Por exemplo, vem amanhã... Ana Beatriz, por exemplo. Não, amanhã quinta, vem o Doratiotto, né? Que escreveu uma obra monumental que eu li e vou recomendar aqui agora. Chama-se Maldita Guerra. Exatamente. É o livro dele que fala sobre a Guerra do Paraguai com aquela tríplice aliança que redundou na Guerra do Paraguai. Exatamente. Com o Brasil, Argentina e Uruguai. Não, ele Maldita escreveu, Guerra, né? é um best-seller, né? Eu li, e adotado por todo mundo. Ele quase que está no mesmo nível de Genocídio Americano, né? Exatamente. São dois livros importantes. Ele é amanhã? Ele é amanhã. Por exemplo, ele cobrou? Nada. Que coisa boa. Ele não cobrou nada e ainda vai fazer um bate-papo na Como é que Unila, ele se no chama? outro. Francisco Doratiotto, é um professor. Paraguai. Não, ele é brasileiro, é professor de Brasília, da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília. Né? A gente entrou em contato e ele falou, Arinha, eu faço questão de ir. Não cobrou? Não cobrou, e ele tem um novo livro e ele vai falar dos dois, que é as relações Brasil e Paraguai, até agora, até a saída aí do presidente antigo do Paraguai, né? Sem dúvida, o último que foi deposto. Exatamente. Então, na verdade, assim, são pessoas... Ontem também, no sábado, teve o Ricardo Lízias. Sim. Que ele... Também não cobrou. Há 15 dias ele lançou um livro e em 4 dias esgotou toda a edição dele. Ele veio aqui gratuitamente. Quer dizer, pessoas que querem conhecer Foz do Iguaçu, conhecer Foz, trazer para ver cataratas. Vamos falar aí a nossa estrela de primeira grandeza, então, que é a Ana Beatriz. Aliás, ela é muito conhecida, só que ela está enfrentando um problema, né? Vamos falar aqui, porque aqui nós não temos segredo aqui com o meu querido telespectador. A Ana Beatriz, ela inclusive é assessora adjunta da Globo, né? Assessora lá aquelas pessoas que fazem novela. É uma escritora importantíssima. Vende milhares, vendeu 400 mil exemplares. Ela está enfrentando um processo, inclusive, de plágio, né? Você deve saber. Foi acusada de ter plagiado lá uns trechos das obras dela. Um juiz, inclusive, mandou recolher uma das edições do livro dela. Mas, enfim, não tira o brilho dela. Mas tem esse detalhe. Ana Beatriz cobrou? Não, cobrou, claro. Ela é uma escritora de renome.
tá nos maiores encontros de psicologia do Brasil. E do né? mundo, ela é e convidada, do mundo, né? sem dúvida. Aliás, é toda semana. A mulher era uma grande escritora. Teve esses detalhes, mas não foi comprovado. Mas indiferente disso, eu não sou juiz. Eu não li tenho... uns 3 ou 4 livros dela. Eu não sou juiz e não discuto a qualidade, quem tem que saber. Quanto que ela cobrou, Arinha, para vir palestrar para nós outros? Eu acho que não é legal falar não isso, fale, né? Não, vamos manter esse segredo de Estado. Não, primeiro porque eu acho assim, né? Deixa pra lá. Você também não é, você não é diretora financeira ou você cuida de dinheiro lá também? Não cuido não. Então a não fale. parte econômica não fale, é comigo. Fala assim, não é comigo. Não é comigo. E ela é uma grande escritora, uma pessoa que... Quinta-feira? Quinta-feira. Que hora? 19, 21 horas? Acho que é 21 horas. Ela vai dar uma palestra? Uma palestra. Uma palestra sobre TDAH, que é sobre... meninos que têm no centro, como eu não lembro. São hiperativos. Eu sou horrível com os nomes. Hiperatividade, né? Aqueles garotos que não param um minutinho, né? Eu, por exemplo. Hiperativos. Tipo hiperatividade, né? E é uma pessoa assim, que é reconhecidíssima, tem um trabalho reconhecidíssimo no Brasil, e a gente tem mania de diminuir os nossos grandes pessoas que são muito bons, a gente quer meio detonar para ficar menos, né? Mas a mulher, mas a mulher é uma grande escritora e a palestra dela, aliás, é uma das mais concorridas aí do nosso. E fale mais, feira. Você já falou, enumerou. Nós teremos também o Guarabira, que era da dupla Sá e Guarabira, o Sá morreu, ficou o Guarabira. Exatamente. E temos também o Toninho Vaz, que vem junto, né? Que escreveu aquele belo Solar livro da Fossa, que eu li, né? Solar da Fossa. Para quem não sabe, Solar da Fossa, no final dos anos 60, início dos anos 70, tinha um local ali em Botafogo, que era espécie de um pensionato, que se apelidava de Solar da Fossa. Eu conheci o Solar da Fossa porque eu vivi no Rio nos anos 70. E lá, passaram por lá Caetano Veloso, Gal Costa, toda essa geração de cantores hoje que compuseram a música popular brasileira daquela época, frequentavam o Solar da Fossa. Nara Leão, pessoal do Pasquim, todo Moraram, mundo. Inclusive, né? Até livro... tem uma história que o Solar da Fossa é do lado do Canecão. Pinel, né? E também dos loucos, né? Então o pessoal falava que os caras estão tudo Pinel, né? Fica ali no... Pinel é por conta do Solar da Fossa. Mas então ele vai estar aqui, o Toninho Vaz, né? Exatamente, quarta-feira. Na quarta. E ele faz um bate-papo com música, né? Sim. Então é uma conversa musicada pelo Guarabira, que é da dupla Sá e Guarabira, certo. E o Sandrini, que é também um músico que vem junto. Nós já falamos então da terça, amanhã temos o autor de Maldita Guerra, na quarta essa turma aí, na quinta Ana Beatriz, na sexta lembra-se? Olha, eu não lembro, mas também a gente está o João Gilberto Noll, ganhou 5 jabutis, é uma das figuras ímpares. É cantor? Não, que ele é escritor. Escritor. João Gilberto Noll. Nada a ver com o nosso João Gilberto. Não tem nada a ver. Não o João Gilberto Noll, é um escritor gaúcho, extremamente requisitado em todas as feiras mundiais, né? Ganhou 5 jabutis aí com a obra dele, que o jabuti é o prêmio máximo da literatura, né? É o Oscar brasileiro, né? Isso. Seria o equivalente ao nosso Oscar brasileiro. Da literatura. Então, é uma figura ímpar da nossa cultura e vai estar durante a feira. Quem que ajudou você a escolher esses nomes? Estou vendo que você é muito preparada, uma pessoa culta, porque você tem uma bagagem cultural, até porque está nessa posição aí de destaque. Você teve a ajuda de alguém para escolher os nomes ou você tive muita ajuda, né? Com certeza. As pessoas sugerem nomes. Sugerem. Né? Eu quero agradecer muitíssimo o Núcleo de Livreiros, né? Sim. Que são os donos de livraria. Existe um Núcleo de Livreiros? Com certeza, existe, Eu não sabia, né? Existe aqui em Foz, eles são os donos de... O Claymar é um dos... Puxa, e era a segunda pessoa que eu queria agradecer. Fazer uma propaganda da Cunda, Exato. Da Nathalie Granzotto e o Claymar. Nossos amigos, um abraço a eles. São a segunda, né? O Núcleo de Livreiros em nome dessas duas figuras aí. E a Cunda é a principal livraria nós temos 2 principais livrarias aqui. Eu notei que a Nobel, que está no shopping, não estava presente na feira. E é uma livraria de destaque. Por que eles não quiseram esse ano?
Não sei se eles participaram outro ano, eu nunca Parece participei. que não foram ano passado também, Não, na né? verdade, toda a conversa foi a partir desse núcleo que pertence à CIF. Que cuidou dessa parte. Que pertence à CIF, né? Tá. Então, toda a minha discussão, até porque não participava antes, toda a minha discussão foi com esse núcleo. E esse núcleo tinha essas pessoas. Eu nem... Orinha, quem que apoiou? Porque um evento dessa natureza, já foi dito aqui, você não tem orçamento para bancar isso aí. A fundação não tem orçamento. Isso custa. Tem custos elevados. Quem foram? Vamos prestigiar os apoiadores do evento. Quem foram eles? Não, economicamente a Fundação Cultural Ela entra e apoio com o Itaipu Binacional. Sempre a Itaipu apoiando esses eventos. Também, com certeza, lógico, né? E apoio institucional diverso, né? Que custa caro também. Né? Eu até pegar aqui a nossa listinha, vamos falar. O núcleo de livrarias, o CIAEC, que vem apoiando, inclusive um palpite, apoio em todos os sentidos, a UDC, Uniamérica, Sesufós, Unifós, Unila, PTI, Colégio Bertone e Bartolomeu Mitre. Citados aqui. Todas são pessoas que apoiaram institucionalmente, não é? Apoio, a gente tem mania de achar que entra recurso, mas na verdade, primeiro, as universidades, que foi uma das grandes diferenciações, digamos assim, de todos os tempos, nós tivemos o apoio restrito dessas faculdades e universidades de Foz. Todas foram convidadas, então estão participando com alguns estandes, a Fundação ofereceu stand para eles participam lá, porque eu acho importantíssimo. Não adianta falar de leitura, falar de livro, se você não tem a comunidade acadêmica e a educação dentro desse espaço. Nós temos que estar com essas pessoas e cada vez mais crescer a participação dessas instituições dentro da organização e também de participação efetiva dos alunos deles dentro da feira. Então, todos agradeço de coração a todos que me ajudaram a organizar isso. Foi feito a muitas mãos, com todas essas universidades, faculdades, com o núcleo de livreiros, nossos amigos da Cunda. Quer dizer, são pessoas que eu tenho a agradecer muitíssimo. Orinha, vamos voltar já temos mais tempo aqui, não sei, tem, né? Vamos falar aqui. Arinha, algumas cidades que eu conheci, que você deve ter conhecido, aliás, seus pais são de Salvador, você me disse, você deve ter sido nascido na Bahia, né? Eu não, nasci no Paraná, mas meus pais são da Bahia. Morro do Chapéu. Meu pai e minha mãe, Eu conheço, então... estive lá. Maravilhoso, eu sou bem rodado. Arretado, né? Ô, Arinha, na Bahia tem um local que é centro de visitação do turismo. A Bahia recebe muitos turistas também, milhares. O terceiro ou quarto polo onde mais vai turista. E lá tem um mercado modelo. Em várias capitais brasileiras, cidades, tem os chamados mercados modelos. Municipais. É o mercado onde você compra comida, tudo, né? Bebida, coisas da terra, enfim, é uma coisa que é um chamariz, né? Torna-se um point para os turistas. Você já pensou em instituir aqui no município um mercado municipal para divulgar as nossas coisas? Então, tem até um projeto na cidade, o pessoal vive falando, né? Falando em torno disso, né? Eu não sei, eu não posso te dizer assim que eu tenho alguma opinião muito formada sobre isso. Até porque todos esses mercados começaram a partir, primeiro, era o centro irradiava a cidade a partir do mercado. Então, são cidades históricas, cidades muito antigas. Como tem em Salvador, como tem em Salvador, como tem em Santarém, Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba. Mas o mercado era no centro, as coisas eram levadas lá e saídas dali. Então, era um mercado que foi construído a partir do tempo, né? Então, essas coisas eu acredito muito, não numa construção implantada, mas eu não sei, eu não posso te precisar e não estou defendendo nem dizendo que sou a favor nem contra nesse momento, porque eu não pensei sobre isso. Mas assim, eu não sei se eu acredito nessas coisas implantadas, sabe? Projetos que a gente constrói a partir de hoje. Eu quero construir, primeiro porque as pessoas da cidade têm que achar que aquilo é importante, porque senão passa a não ser. Daí cria aqueles elefantes brancos que a gente já construiu, por exemplo, sendo bem radical, o espaço onde tinha os artesanatos. Essas coisas não se constroem porque elas se constroem. Elas se constroem porque a cidade, historicamente, construiu aquilo. Porque senão ela passa a não ser verdadeira. Porque, na sua opinião, vamos fazer uma meia-culpa aqui,
Eu acho que nós temos esse problema de inventar coisas. O centro de artesanato que foi implementado na administração passada, né? O prefeito anterior tentou instituir aquele centro de artesanato ali em frente ao Hotel Bourbon, na Estrada das Catas, não é isso? E lá instalou, tinha aparentemente uma sede nova, né? Recém-construída. Não deu certo por quê, Arinha, aquele projeto? Você acompanhou? Não, porque também né? Nós temos grandes artesãos aqui, sim, não temos? Bons artesãos. Eu não acompanhei, porque assim, a gente acaba trabalhando em outra área e não é uma coisa que eu me dediquei a pensar. Sim. Mas a experiência é que essas coisas produzidas não pensada com a comunidade. É igual assim, a gente trazer um teatro, ele é o maior da América Latina, mas nós não temos nem o que colocar dentro dele, não vai funcionar, entende? Essa experiência de projetos megalomaníacos sem um fundamento construído a partir das pessoas da própria cidade. Então, tudo que for assim, eu fico receosa. Necessariamente, não quer dizer isso ou aquilo que eu tenha definido muito claro, se eu sou a favor ou contra, porque eu não pensei isso. Só para finalizar, agora estamos chegando ao final, mais 1 ou 2 minutos, rapidinho, o Teatro Barracão é o único teatro que nós temos aqui, lá na Praça da Bíblia. Por enquanto. Tadinho, tá judiado. Última vez que eu estive lá, deu uma chuva e começou a pingar lá na cabeça das pessoas. Arrumaram aquilo lá, ele continua ainda depauperado. Depauperado. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Ainda, mas assim, já está na programação. De arrumar. Na programação, inclusive, que em janeiro, fevereiro, a gente fecha o teatro e seja feita a reforma. Se não a grande reforma, mas já a reforma. Já tem no projeto. Já está no projeto da Fundação. O prefeito concordou. Já concordou. Arinha, eu quero dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Eu desejo a você sucesso na sua empreitada, né, de disseminar a cultura pelo município. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos, porque, infelizmente, o município não tem essa tradição cultural. E você tenha sucesso, repito, e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço vocês aí pelo apoio, né, e por abrir o espaço para a gente discutir, porque geralmente as entrevistas são muito fixas no evento, então a gente acaba nunca podendo, né, as pessoas entenderem meio o que você imagina, o que você pensa, mas assim, a Fundação, eu estou lá nesse momento, sou uma funcionária pública nesse momento, e eu estou aqui para fazer um trabalho em relação para a população. Então, todas as críticas são muito bem-vindas, né? Todas as críticas são extremamente necessárias para a gente construir algo que vale a pena para todos. Então, eu estou aberta, as discussões podem chegar lá, as críticas e sugestões, mas tem que ser para a construção. E eu espero que vocês tenham a gente aí como uma pessoa que está para isso, inclusive quando quiser matar a gente, certo, Arinha, está bem-vindo. Essa foi a Arinha Rocha, diretora da Fundação Cultural. Amanhã eu vou voltar no mesmo horário, 18h30, com uma pessoa aqui da cidade, conversando sobre as nossas coisas. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.